Olá, sextos anos, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre os hebreus. Para quem é cristão, já ouviu muito falar em Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, porque a história dos hebreus está na Bíblia. E essas pessoas que eu citei agora são hebreus, ok? E a história dos hebreus inicia com um homem muito famoso, inclusive, né? Para os cristãos, que foi Abraão. Bom, Abraão, ele morava na Mesopotâmia, na cidade de Ur, certo? E Deus prometeu a Abraão, caso ele fizesse um pacto de não adorar outros deuses, de seguir somente a Deus, o Criador, ele daria uma terra muito fértil, muito boa, que chamaria de Terra Prometida, certo? Cujo nome é Canaã. Aqui tem um mapinha do Canaã hoje, que é a Palestina, certo? Então Deus prometeu a Abraão essa terra, a Terra Prometida, certo? Caso ele fizesse um pacto de que ele não mais seguiria outros deuses, somente a Deus Criador, né? O seu povo, no caso. E Abraão fez como deveria ser. Mas tinha um problema. A Terra Prometida, ela era muito fértil, entendeu? E aí outras pessoas também queriam essa terra, os egípcios e os babilônicos. Então, ia ter uma luta constante para chegar à Terra Prometida, certo? Não seria nada fácil esse momento para Abraão. Nós vamos conhecer um pouco dessa luta, dessa dificuldade para chegar nessa terra, certo? Bom, o povo hebreu, eles eram organizados em clãs familiares. E nessa clã tinha um patriarca. O que era esse patriarca? Era o líder. Ele tinha funções políticas, religiosas e militares, né? Dentro da sua clã, da sua família. Quando esse patriarca morria, o filho mais velho ia ser agora o novo patriarca dessa família. Então Abraão teve um filho, o Isaac. O Isaac teve um filho chamado Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Todos eles foram patriarcas de suas clãs, correto? Eram homens importantíssimos para as suas famílias. Vamos saber um pouco da história de José, né? Nesse momento todo que estava acontecendo. José era filho de Jacó. E José, ele era um pouco invejado pelos seus irmãos. Além disso, José, ele conseguia enxergar o futuro através de sonhos. E aí seus irmãos foram lá e venderam José como escravo para o Egito. Então ele foi vendido. Então ele chega no Egito como um estranho, como um escravo. Só que lá no Egito, o faraó tinha sonhos, sonhos e sonhos e sonhos. E um dia ele sonhou uma coisa muito estranha. Ele queria que alguém pudesse explicar esse sonho, né? E aí eles encontraram o quê? Descobriram que José, que estava lá preso, conseguia desvendar e interpretar esse sonho. E José desvendou e falou assim: olha, vamos passar por 7 anos de abundância e 7 anos de fome. O faraó ficou tranquilo. Por quê? Porque o faraó, ele conseguiu armazenar alguns alimentos. Porém, lá em Canaã, o negócio estava feio. O negócio ia pegar fogo. Porque eles sentiram na pele o que era passar fome, passar por problemas. Certo? Professora, então vamos entender. Então, José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. Ele morava em Canaã. Ok. De repente, Canaã passou por dificuldades. E aí, eles foram pedir ajuda lá no Egito. Sim. E os irmãos de José foram também. Pois bem, foram lá e José ajudou numa boa, sem rancor, sem probleminha. Certo? Porém, estava tudo certo até aí. Mas o faraó não ia ser eterno, né? Então troca o faraó. E esse novo faraó era terrível, ele odiava os hebreus. E ele escravizou os hebreus por 200 anos. Muito tempo, né? E aí aparece aquela figura importante, Moisés, que nós vimos no filme, o príncipe do Egito. Pois bem, aparece Moisés para tirar o povo hebreu, que era o povo dele, do Egito. Eu não vou contar a história de Moisés agora, que nós vimos no filme, né? Pois bem,
Moisés, então, conseguiu, depois de muito tempo, tentar contra o faraó resistente, tirar o povo do Egito e leva o povo de volta para Canaã. E nesse caminho, Moisés tem encontro com Deus. E Deus manda o código de leis dos hebreus, os 10 mandamentos. Pois bem, tinha que obedecer os 10 mandamentos. E quem não obedecia? A mão de Deus ia pesar de alguma maneira. Pois bem, os hebreus, no meio desse caminho, que durou 40 anos, desobedeceu, não cumpriu os 10 mandamentos verdadeiramente. E aí aconteceu que foram se prolongando os anos até a chegada de Canaã. Demorou demais, né? 40 anos. Canaã era pertinho do Egito, tá? Não demorava tudo isso, não. Enfim, Moisés nem chega a Canaã. Moisés morre no meio do caminho, né? Chega outras pessoas. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes. Nós vamos conhecer um pouco da história dos hebreus, o que acontece. Pois bem, chegando em Canaã, depois de muito tempo, eles precisavam de o quê? De um rei forte e poderoso. Então eles precisavam de um rei forte e centralizado, né? Para que não ficasse uma bagunça Canaã. E aí eles conseguiram esse rei chamado Saul, tá? Então um sacerdote chamado Samuel foi lá e nomeou Saul como rei de Canaã, né? Esse rei foi muito importante, ele derrotou vários inimigos, mas ele morre, né? Todo rei morre, todas as pessoas morrem. Enfim, o certo era passar para o seu filho o reinado, né? Mas um dos inimigos, que eram os filisteus, eles eram altos, eles eram grandes, né? Ele foi derrotado por um menino chamado Davi, e não pela sua força, mas pela sua inteligência. Entendeu? Então ele foi lá, lançou uma pedrinha na cabeça de Golias, que era um filisteu, derrubou Golias. Golias caiu no chão e foi lá e matou Golias. Então os filisteus foram tudo embora de Canaã. Então ele conseguiu expulsar Davi. Então, quando Saul morre, Davi foi escolhido para ser rei também de Canaã, certo? Então ele se torna rei. E aí ele transforma Jerusalém em capital. E Davi centraliza o culto ao Deus único, Yahvé, Jeová ou Javé. E também a religião era monoteísta, que acreditava em um único Deus. Certo? Então até aí tudo bem, né? Davi teve um filho que chamava Salomão. Salomão fez o templo de Jerusalém, que foi uma das obras mais importantes e impressionantes do mundo antigo. Porque Salomão ele era muito rico, tá? Ele se torna rei de Israel e de Canaã após a morte de Davi, certo? Mas ele também morre, assim como todas as pessoas, né? E aí o seu filho se torna rei. Mas enfim, pessoal, nem todo mundo era sábio quanto Salomão, né? E aí os reinos, tanto do norte quanto do sul, lá de Israel, que é Canaã, né? Eles se rebelam e formam dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, certo? O reino de Israel fica com capital em Samaria e o reino de Judá, capital Jerusalém, tá? Por isso que eles ficaram conhecidos como judeus, por causa do reino de Judá. Bom, durante centenas de anos, esses dois reinos viveram separados, não se juntaram, entendeu? Foi Davi que unificou esses dois reinos depois de um tempo, tá? Só que o reino de Judá, ele foi invadido pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele destruiu o templo de Salomão e expulsou o povo para a Babilônia. Que esse momento ficou conhecido como a diáspora, que é quando o povo hebreu se dispersa pelo mundo, ou então vai embora das suas terras. Bom, os judeus que ficaram conhecidos como os descendentes de Abraão, né, estavam espalhados pelo mundo, mas eles voltaram a Jerusalém e reconstruíram o templo de Salomão, tá? Eles escreveram muitas histórias do seu passado e mandamentos, né, que foram reunidos na Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, os judeus estavam em paz até então. Eles voltaram para Canaã, a terra que Deus prometeu lá a Abraão, mas quem ficou com a terra prometida não foi nem Abraão, foram os seus descendentes,
né? E aí eles estavam em paz em sua terra prometida. Pois bem, novos invasores. Vem aí o novo império, os gregos. Alexandre o Grande vai lá e invade Jerusalém. Depois os romanos. Os romanos conquistaram Canaã e anexaram essas terras ao seu império. Os romanos foram o maior império do mundo na antiguidade, tá? Só que os judeus estavam cansados, gente. Quando não é um povo, é outro povo. Quando é outro povo, é outro povo. Enfim, eles se organizaram numa revolta contra os romanos. E o exército romano era muito poderoso. E destruíram o templo de Salomão de novo e queimaram Jerusalém. Gente, olha a situação. Muito complicado, né? Só que isso tudo, depois de anos, olha, se passaram muitos anos. Começamos a história dos hebreus antes de Cristo. Agora estamos no século I depois de Cristo. Pois bem, os judeus fugiram da cidade, lá de Jerusalém, os que sobraram, né? Porque morreram todos. E se espalharam para o mundo inteiro e foram para a União Ibérica. O que é isso, professor, União Ibérica? A União Ibérica é onde está a Espanha, ali o Portugal, aqueles países ali da Europa, né? No sul da Europa. E aí eles tinham uma tradição, os judeus, que, por exemplo, não podem trabalhar aos sábados. Então, esse culto ao Deus Criador e algumas tradições que eles tinham, os reis católicos não gostavam nada disso. Então, os reis católicos mandaram embora esses judeus também lá dos seus países. Pois bem, pessoal, a história é muito longa, eu não vou conseguir terminar hoje, por isso eu vou gravar um outro vídeo semana que vem, para vocês entenderem o final dessa história, tá certo? Mas enfim, eles foram expulsos, os judeus, lá no século XV, lá da Espanha e de Portugal, ok? Bom, um abraço, tá bom? Agora eu vou deixar algumas atividades lá no Google Classroom, ok? Um abraço.